Então, pessoal, continuando a aula aqui agora, nós vamos fazer o seguinte. A gente vai acabar de criar as pastas aqui necessárias, né? Para fazer a organização MVC. A view já está pronta, né? Então aqui dentro do sistema, botão direito, New Folder. Vou criar uma pasta aqui com o nome de Controller. E vou criar uma outra pasta aqui dentro do sistema com o nome de Model. Pronto, aí eu tenho minhas três pastas agora, né? A Model, a Controller e a View, e já tinha sido enviada para vocês aí com alguns arquivos já, iniciais aí para o nosso front-end. O que nós vamos fazer agora vai ser a criação da conexão. Vamos começar pela conexão, a conexão com o banco de dados, tá? Então, pessoal, já está aí as três pastas criadas, né? Controller, Model e View. E agora aqui dentro da Model, a gente vai criar a nossa conexão, tá? Exatamente como a gente fez no último projeto aí de CRUD que a gente fez orientado a objeto. Nessa CRUD aqui que a gente fez antes. Então, vou até copiar e colar, não preciso, não vamos perder tempo em fazer. Vou abrir a conexão aqui, né? O arquivo conexão do outro projeto. Vou copiar aqui, vou voltar para o outro projeto aqui, sistema, dentro de Model, clicar com o botão direito, New File. Esse arquivo aqui, vou colocar aqui que eu já peguei. Esse arquivo vai se chamar conexão. Eu acho que até com C maiúsculo, né? É isso aí. Como é uma classe, a gente faz com primeira letra maiúscula. Conexão.php, vou estar salvando dentro da Model, dentro do sistema. Salvei. Agora eu tenho que ver o que eu tenho que mudar aqui, né? Vamos ver o que eu tenho que mudar aqui para fazer essa conexão com o banco. Eu estou enviando aí para vocês também o arquivo para criação do banco de dados, né? E esse banco de dados ele vai ter o nome de, tá aqui, ó, sistema_gf, vai ser o nome do banco de dados. Dentro desse banco de dados só tem uma tabela por enquanto, mas com certeza a gente vai criar diversas outras tabelas. É a tabela de usuário, né, com esses campos aqui, ó, né? Quando a gente for criar lá o cadastro de usuário, aí a gente vai entrar com o nome, e-mail, celular do usuário, né, o usuário e a senha que a pessoa vai criar. E esse último campinho aqui, ó, não sei se vocês já conhecem sobre ele, aqui ele está como timestamp, né? Esse tipo aqui, timestamp, o que quer dizer? Criado em. Nada mais é o seguinte, quando você criar um registro, ele automaticamente vai colocar a data e a hora da criação do registro. Por exemplo, eu criei aqui o administrador master. Ele automaticamente, não fui eu que coloquei isso aqui, tá? O próprio MySQL fez isso aqui, ó, gravou para mim, ó, que esse registro foi criado em 25/4/2021, às 16h19 e 34 segundos. Então é um campo interessante, é bom todas as suas tabelas terem esse campo aqui como padrão, para você saber quando que foi criado. É muito interessante para futuras auditorias, tá bom? Então beleza, a gente vai estar usando então o banco sistema_gf e a tabela se chama usuário, beleza? Aqui não precisa da tabela, né? A gente precisa só do banco. Então vamos lá, MySQL host, localhost, dbname, aqui é o nome do banco de dados. Então aqui não vai ser empresa, aqui vai ser, o que vai ser mesmo? Sistema_gf. Esse é o nome do banco, tá? O resto é o mesmo, né? O usuário do banco é root, a senha é vazia. Aqui deixa como tá, beleza. A conexão então, vou salvar. Conexão do nosso sistema para o banco, a classe de conexão já está pronta, é isso aí. E agora a gente vai partir agora para fazer a autenticação do usuário para entrar no nosso sistema, beleza? Ok, então após a gente criar a conexão aqui para o sistema, a gente vai trabalhar agora com esse arquivo index, tá?
Lembrando que esse arquivo index vai ser o único arquivo, a única view, né, o único HTML, o único front que vai ficar aqui fora da pasta view, tá? Eu vou deixar ele aqui para fora porque quando eu entrar no site, sempre procura index, né? Então a index vai ser, essa index vai ser o que? Ela vai ser essa tela aqui de login. Após logar, o que vai acontecer? Ele já vai buscar um arquivo aqui dentro da pasta view, tá? Então, nessa index aqui agora, a gente vai trabalhar de uma forma que ao digitar aqui o usuário e ao digitar a senha, quando eu clicar em entrar, né, ele vai ter que procurar uma controller e essa controller procurar algo lá dentro da model para poder executar os comandos dentro do banco de dados, né? É o que a gente viu no nosso projeto passado, que a gente tem que usar, né, na orientação objeto, aí no MVC, a gente tem que usar aí as controllers e as models, né? Fazer essa divisão das partes aí. Então vamos lá. Aqui no index, não preciso incluir nada por enquanto aqui. A única coisa que eu vou fazer aqui dentro vai ser chamar uma controller. Então, o que eu coloco? Eu coloco o nome da pasta, né, que é controller. Essa controller ainda, gente, não está pronta, né? Não tá feita, mas eu já vou colocar o nome aqui e logo em seguida a gente vai criar essa controller. Controller barra, vou colocar o nome dela de autenticar, tá? Autenticar usuário. .php. Tem que colocar controller, deixa eu ver se é melhor colocar o controller também. Ah, interessante colocar o controller para ficar mais claro que isso aqui é uma controller. Então vai ficar autenticar usuário controller.php. Esse arquivo vai ficar dentro da pasta controller. Aqui eu não preciso colocar aquele ponto barra, por quê? Porque esse arquivo index aqui já está na raiz do projeto. Se ele tivesse dentro de outras pastas, aí sim, eu precisaria. Mas nesse caso aqui eu não preciso fazer isso, tá? Então, ok, aqui eu chamo a controller. Os dados aqui, né? O que são os dados que eu vou estar enviando? Vou estar enviando o usuário e a senha. Esses dados eu vou estar enviando como post lá para essa controller. Quando dá um submit aqui, ele já procura esse arquivo, ok? Vou salvar, já vou direto para controller aqui, vou até copiar isso aqui de uma vez, esse nome, copy, já vou direto aqui para controller, botão direito, new file, porque eu vou criar um arquivo dentro dessa controller, e aqui dentro eu vou salvar esse arquivo como autenticar usuário controller.php. Beleza. Bom, o que eu tenho que colocar dentro dessa controller aqui? Primeira coisa é eu trazer os dados, né? Esses dados que estão sendo enviados lá para o autenticar controller estão sendo enviados como post, né? Então, se eu seguir aqui o outro projetinho, né, que a gente já estava usando, vou olhar aqui, por exemplo, né, só para você fazer um paralelo do que você já usou, tá, gente? Cadastrar cliente. Primeira coisa, eu vou incluir aqui, né, conexão. Então, a conexão já existe. Deixa eu abrir aqui o PHP. Já vou incluir aqui a conexão, né? Eu já vou incluir aqui também um outro arquivo que a gente vai ter que criar, que vai ser o manager. Manager, que é onde a gente vai colocar os SQLs, né? O SQL que a gente vai ter que trabalhar lá no banco. As funções que vão trabalhar diretamente com o banco. Esse conexão já existe, a gente já criou, né? Tá aqui dentro da model. Depois dentro da model a gente vai ter que criar esse manager também. Mas voltando aqui, a gente tem que receber agora o post, né? Tem um post, o usuário e a senha vão chegar por post. Isso eu vou colocar dentro de uma variável. Vou seguir o modelo aqui. Vou seguir, em vez de ser data, vou colocar dados, que a gente entende melhor. Então a variável dados,
vai receber todos os posts que estiverem chegando lá do index. O que vai estar chegando de post do index? O usuário e a senha que o pessoal está digitando. Ok? Salvar. Beleza. Já vou criar aqui, instanciar essa classe Manager. Aqui a gente colocou um Manager e deu um New na classe Manager, que está aqui dentro. Abre, fecha parênteses, ponto e vírgula. Então, beleza, a partir daqui, depois que a gente criar essa classe, todas as funções que existirem dentro dela, a gente vai poder usar aqui dentro desse arquivo, né? Porque eu instanciei ela aqui nessa variável manager, beleza? Ok, vamos ver o que a gente precisa fazer aqui agora. Aí eu vou fazer uma verificação aqui com esse if. Eu vou ver se esse arquivo dados, aliás, vou ver se essa variável dados, ela está vazia, né? Aliás, eu vejo se essa variável dados existe, né? Esse set quer dizer isso. Variável dados existe? Sim. E se ela não está vazia, né? Se ela existir e não estiver vazia, existir é claro que ela existe, eu nem precisaria colocar isso, né? Mas vou deixar aqui, só para o padrão. Ela já existe porque a gente está criando ela aqui. Mas aqui o mais importante é ver se ela está vazia ou não. Eu só entro aqui se ela não estiver vazia. Entro aqui e aqui eu tenho que enviar esses dados para uma função para analisar se esses dados existem lá no banco ou não, tá bom? Aí lá no Manager, aqui dentro do Manager depois, a gente vai criar uma função com o nome de... Deixa eu ver aqui... A gente pode criar uma função com o nome de autenticar usuário. E essa função vai receber a tabela usuário, que é onde a gente vai checar, né? E receber os dados aqui, ó, esses dados que estão chegando aqui por post. Então a gente vai mandar para esse método, né? Esse método vai ter que existir aqui dentro do Manager, tá? Aí a gente manda junto com esse método, a gente manda o nome da tabela e os dados que a gente quer verificar, que é o nome e a senha que estão chegando, ok? Então agora, pessoal, dentro da model aqui, ó, já tem a conexão. A gente vai criar agora um outro arquivo, uma outra model. Vou colocar o nome dela aqui, que vai ser a manager. Manager.php. Relembrando, a manager é responsável por ter as funções que vão tratar diretamente com o banco de dados, né? Vai inserir dados, selecionar dados, apagar, alterar. Então tudo isso vai ficar dentro da manager. Ok? Então, vamos pegar aqui de cópia aqui, né? Essa classe manager. Ela vai estender aqui com a conexão, ela vai pegar os atributos e as funções que a conexão também possui, né? E aqui dentro a gente vai criar essas funções. Então a primeira função que eu preciso criar aqui dentro da manager é justamente essa daqui, a função que vai autenticar o usuário, a função que vai dizer se o usuário pode ou não usar o sistema, entrar no sistema, né? Então vou criar aqui uma public function com esse nome, dessa forma. Aqui ela vai receber alguns parâmetros, né? Que parâmetro ela vai receber aqui? Eu vou colocar aqui a table e tem que receber os dados também. Vou colocar aqui dados.
ok? Então, pessoal, a função ficaria dessa forma, ó. No Manager, né? Está recebendo a tabela, recebendo os dados. Lembrando que esse dados aqui é um array, né? Dentro desse dados tem o usuário e a senha, tá? Então aqui chamou a conexão, se conectou. Aqui eu criei o select, que vai fazer a busca no banco, né? Então select a tabela, né? Que é o usuário, onde o usuário é igual o prepare aqui que eu estou fazendo para o usuário é igual usuário e senha igual senha. A gente nunca passa o campo direto aqui, né? A informação direta aqui. Então aí a gente faz um prepare aqui no PDO, né? Aí usa esse bind value aqui, ó, onde o dois pontos usuário, quem que é o dois pontos usuário? Esse dados aqui que está chegando, ó, dados usuário. E o dois pontos senha, quem que é o dois pontos senha? É o dados senha, ok? Beleza, preparei aqui meu select, aí eu executo meu select. Aí na hora de dar o retorno aqui, o que eu faço? Em vez de eu retornar os dados, né, eu retorno a quantidade de linhas, beleza? Aí de acordo com essa quantidade de linhas, que seria o quê? Se o usuário e a senha existir, vai retornar uma linha. Vai contar a quantidade de linha, vai retornar uma linha. Agora, se não existir, vai retornar zero. Se retornar zero, pronto, não pode entrar, está proibido entrar. Quer dizer que não existe esse usuário e essa senha. Ok? Por isso que eu coloquei esse comando aqui, ó, how count. Ele conta a quantidade de linhas que está vindo aqui desse select. Beleza? Aí o que acontece? Vou voltar aqui de novo no controller do autenticar, né? Esse retorno aqui, ó, ele está nessa função, ó, autenticar o usuário. Então esse retorno vai chegar aqui para mim, ó, que é aqui que eu estou chamando a função. Então eu vou atribuir esse retorno a uma variável aqui. Vou colocar o variável aqui com o nome de autentica. Ou autenticar mesmo. Autenticar. Então essa variável aqui vai receber a quantidade de linhas, esse round count, ou 0 ou 1, né? Tá? Beleza, então eu vou fazer uma verificação aqui nesse autenticar. Se autenticar for maior que 0, né? Ou seja, se realmente existiu o usuário e a senha, o que eu vou fazer? Eu vou mandar a pessoa para outra página, né? Aí eu vou pegar aqui do outro projeto, aqui, copiar isso aqui do outro projeto, ó, esse header, esse comando header, ele manda para uma página, né? Então, se o autenticar aqui for maior que 0, quer dizer, o cara que está logando, o usuário e a senha dele confere. Então eu vou mandar ele para onde? O autenticar controle está dentro de outra pasta, né? Então tem que usar aqui esses dois pontos, barra, para eu apontar a raiz. E eu quero que ele vá dentro do VIL e abra um arquivo com o nome de dash. Tá? Esse nome de dash aqui, gente, quer dizer dashboard, né? Aquela tela principal do sistema, onde tem um painel que vai mostrar os dados principais do sistema. Isso aqui a gente vai criar ainda, essa página não existe. Mas se o cara conseguir logar, se ele teve sucesso ao logar o usuário e a senha, ele tem que entrar nessa página. Agora, se ele digitou a senha errada, aí ele tem que voltar para onde? Ele tem que voltar de novo lá para o index, né? Aí ele volta para a tela de login de novo. A tela de login, nossa tela de login está no index. Aí ele vai voltar para cá. Certo? Acho que é só isso, né? Vamos testar para ver o que vai dar. Tal. Vamos ver o que vai dar. Estou aqui na minha tela. Ah, tá, mas primeiro... Tá, de qualquer forma dá pra gente testar. Ó, vou dar uma atualizadinha aqui. Opa. Aproveitei esse admin que já apareceu e a senha aqui é
2, 3. Vou entrar. Opa, legal, ó, deu certo. Sabe por que deu certo? Porque ele procurou o arquivo correto. Ó. Ele foi lá dentro da view e procurou a página dash.php. Como ela não existe, né? Não vai aparecer nada, mas deu certinho. Ficou ok. Vou voltar novamente. Vou testar errado agora. Admin, vou colocar aqui 1, só o número 1. Deu erro, ele voltou aqui para a mesma tela, ele não logou. Então, ok, conseguimos. Então está certinho. Então, pessoal, para abrir a página correta agora, né, para realmente dar certo e encontrar essa dash lá onde a gente precisa, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar esse underline index aqui, que é essa página que eu quero que seja a dash, e a gente vai levar ela aqui para dentro da view, tá? Por aqui não tem como fazer isso, né? Então eu vou ter que ir lá no... Vamos abrir a pasta onde ela está. Está aqui em sistema. Então aqui eu vou pegar esse index.php, tá? Esse underline aqui, tá, gente? Vocês têm os dois arquivos aí, ó, index e index underline index. Esse underline index eu vou levar para dentro da view, levei. Vou abrir a view e vou renomear ele para dash. Então vai ficar lá dash.php. Beleza? Agora já existe a página. Se a gente for logar novamente aqui, ó, colocar lá admin 1, 2, 3 e vou entrar. Opa, deu um monte de errinho aqui. Agora a gente tem que ver por que está dando esses erros. Deixa eu dar uma olhada aqui, está dando falha no monte de... Ah, tá, ok. Ele está tentando incluir os arquivos head, topo, né, sidebar. Só que esses arquivos, eles estão em outro nível. Então a gente vai ter que alterar umas coisinhas aqui. Então eu vou abrir aqui o arquivo dash, né? Vamos ver onde estão os problemas. Vamos lá, vamos raciocinar. Esse arquivo dash, ele está dentro de qual pasta? Ele está dentro da pasta view. Olha lá, dá para ver que dá na pasta view. Ele está na pasta view e está chamando outros arquivos que estão dentro da pasta view. Ou seja, o arquivo dash está dentro da mesma pasta que esses arquivos aqui. Então eu não preciso manter mais essa pasta view aqui, ó. Posso tirar, tá? Então vou tirar daqui, tirar todos eles. Todo o view aqui eu vou tirar. Vai ficar dessa forma, ó. Aqui também, Vue.js também tira. Aí são 5 chamadas, ó. Head, topo, sidebar, footer e JS. Eu preciso sempre desses 5 arquivos sendo incluídos nos meus arquivos, tá? Para a gente poder ter o topo, ter a sidebar, ter o rodapé, tudo bonitinho na nossa página. Beleza, salvei. Deixa eu atualizar aqui. Ok. Agora o problema é de CSS. Está trazendo a página bonitinha, não bonitinha, né? Está trazendo a página, mas sem a formatação CSS. Tá? Vamos dar uma olhadinha como resolver isso agora. Bom, o que acontece é o seguinte, pessoal. Para essa página Dash poder trazer as formatações do CSS, ele tem que ter um endereço correto para isso. Como a gente mudou o lugar da Dash, porque esse arquivo Dash ele estava na raiz, a gente colocou ele agora dentro da pasta View, certo? E o arquivo que traz as configurações CSS são os arquivos aqui desse... o arquivo head, né, é que traz as configurações do CSS. Então vou ter que abrir ele. Né? Quando você abre ele, aí você vê aqui os links, ó, os hrefs. Eles estão tentando achar
por exemplo, né, essa pasta Bower Components. Aí ele está tentando achar dentro da pasta View, que a gente está na pasta View, ele está tentando achar a pasta Bower Components. Só que dentro da pasta View não tem a Bower Components. A pasta Bower Components está por fora, está lá na raiz. Então o que a gente faz? A gente vai ter que ir em todos os hrefs aqui, ó, em todos eles. A gente vai ter que acrescentar. Como é que a gente chega lá na raiz do projeto? Ponto, ponto, barra. Ponto, ponto, barra. Ponto, ponto, barra. Isso em todos os hrefs, tá? E aí tá aí, ó, já coloquei em tudo, ó, ponto, ponto, barra, em todos os href, tá? Tem que colocar, tá, gente? Senão dá errado. Ponto, ponto, barra. Vou salvar. A mesma coisa também você tem que fazer no JS aqui, ó, JS PHP. Também você vai ter que colocar, só que aqui já não é o href, aqui é no src. Ele também está tentando procurar o Bower Component dentro da pasta View. Também não tem. Ela está lá por fora, né? Está na raiz. Então a gente tem que colocar aqui em todo src, aqui você tem que colocar ponto, ponto, barra também. Então, ó, já coloquei aqui também, tá? Em todos os srcs, ó. Todos eles. Lá do primeiro até aqui, ó. Aqui para baixo não precisa mexer, não. É só até aqui mesmo. Beleza, salvou tudo, né? Vou atualizar aqui. Olha que bonitinho. Desse jeito feiozinho vai ficar assim. Olha só que legal. O que um CSS não faz num site, né? Então, beleza, tá logado. A gente logou através da autenticação, tá? Repetindo aqui, ó, vou voltar, vou atualizar aqui a autenticação. Opa, o que deu aqui? Ah, tá. Bom, pessoal, como a gente mudou lá algumas coisas lá no nosso head, aí nossa tela de login ficou assim, né? Ela perdeu as configurações de CSS. Vou explicar por quê. O que acontece? O dash é um arquivo que está dentro da pasta view. O index é um arquivo que está na raiz. Todos os dois dão um require aqui no head para poder chamar o CSS. Dentro do arquivo head que estão todos os CSS. Então o local aí acaba sendo diferente de um para o outro, né? Que eu estou chamando o head aqui no dash e estou chamando o head aqui no index. Beleza, no index eu chamo ele pela view, porque ele está dentro da pasta view. Só que o head ele chama, entre outras pastas, por exemplo, ele chama a pasta Bower Component, que está aqui na raiz. Então, quando eu uso esse ponto, ponto, barra para o dash, funciona legal. Tá? Ele acha direitinho aqui a pasta Bower Component. Mas quando eu estou chamando o mesmo arquivo head aqui no index, aí esse ponto, ponto aqui para ele já não funciona. Para ele já dá problema. Tá? Para a gente resolver o nosso problema aqui bem rápido, né, voltar às configurações aqui do CSS, o que eu vejo aqui agora é o seguinte: a gente vai somente para esse arquivo aqui, somente para o index, a gente vai copiar todo esse head aqui, tá? Então toda essa parte do head aqui, a gente vai colocar lá dentro do index, tá bom? Então aqui no arquivo head, dá um Ctrl A para selecionar tudo, Ctrl C, vamos lá para o index. Eu vou tirar essa parte aqui que eu não preciso mais dela, né? Não vou acrescentar o arquivo, eu vou colocar ele direto aqui, ó. E aí eu dou um Ctrl V para colar. Então aqui, ó, colei o head todinho aqui dentro, tá? Ele acaba aqui, o body começa aqui.
Beleza. Provavelmente ainda não vai funcionar. Vamos ver? Ó, vou salvar, salvei, vou atualizar aqui. Ainda não funcionou. Sabe por que ainda não funcionou? O que a gente fez no dash aqui, né, para o dash funcionar, foi ter que colocar o ponto, ponto, barra. Agora a gente vai ter que tirar o ponto, ponto, barra aqui de todo mundo. Tá? Mas ao invés de fazer isso um por um, né, eu vou mostrar aqui uma coisa, um atalho. Né, a gente pode substituir todos eles de uma vez só. Como? Vou no localizar, localizar e substituir. Então eu vou selecionar aqui ó, o que eu quero localizar, vou selecionar até aqui. Eu quero localizar todos href ponto ponto barra. Então eu vou dar um Ctrl C aqui para copiar. Aí eu vou vir aqui ó, find, vou usar esse daqui ó, replace. Replace serve para substituir. Então já apareceu aqui para mim ó, href ponto ponto barra. Se não tiver aparecido, é só que tiver apaga, coloca de novo, ó, já está aí no seu Ctrl V, né? E eu quero substituir pelo quê? Pelo href, bota aqui, ó, href igual aspa dupla. Só isso. Ou seja, esse aqui, vou pegar, achar todos esses aqui e substituir pelo sem o ponto, ponto, barra. Beleza? Tem que ficar exatamente dessa forma, hein, gente? Senão vai dar errado. Tá? Dentro do arquivo index que eu estou fazendo isso. E aí eu vou clicar aqui, ó, replace all. Ele vai substituir todos. Prontinho, ó. Tirei de todos automaticamente. Vou salvar. Salvei e vou verificar aqui de novo. Atualizar. Prontinho, agora funcionou. Voltou a funcionar. Atualizar. E vou testar aqui de novo. Ó. Digitar meu 123, admin 123 e vou tentar entrar. Será que vai dar certo? Opa, certinho aí, ó. Entrou na página que eu queria. Entrou aqui na página Dash. Ok, galera? Então é isso aí. Por hoje vai ser só, tá? Na próxima aula a gente vai trabalhar com sessões, né? Para trazer aqui o nome da pessoa que está logando e começar a trabalhar algumas informações aqui no nosso Dash, trabalhar também com cadastro, começar a cadastrar os usuários, algumas coisas a mais. Então é isso aí. Refaçam parte a parte aí no seu sistema, tá? Vocês estão recebendo os arquivos iniciais e aí vocês vão progredir e fazer o que a gente fez aí hoje, criar o controller, criar as modules que a gente acabou de criar, né? Fazer essas mudanças aí no index, no dash, ok? Então tudo bem. Até a próxima, fiquem com Deus.